O Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgou nessa terça-feira a ata da reunião da semana passada. E aí, basicamente, a conclusão que se chegou foi a seguinte, né? Os integrantes do Copom querem uma atuação firme, né? E eles vão se manter vigilantes em relação ao controle inflacionário. O Copom avaliou que eventuais ajustes futuros na taxa Selic serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Traz para cá o nosso grande Rodrigo Oliveira, porque é o seguinte, na semana passada, inclusive nós falamos aqui no meio-dia, o que teve de comentarista falando, não, porque o Lula pressionou o Roberto Campos Neto, porque era um xadrez 4D, para pressionar e, no final das contas, deixar ali o Galípolo numa situação menos desconfortável para se manter a taxa de juros. No final das contas, a ata do Copom mostrou que não tem nada disso, que o Comitê de Política Monetária resolveu botar um pé no freio, porque o cenário internacional não é favorável, também o cenário nacional também não é nada favorável. Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Meu cordial boa tarde, meu querido Wilson, e para o pessoal aí do chat. É isso mesmo que você estava falando, tinha essa história toda desse 4D imaginário aí, xadrez, não sei das quantas, uma grandíssima balela para o Lula não parecer tão deslocado quanto ele verdadeiramente é nesse assunto de política monetária. O Copom, né? O que é a ata do Copom? O Copom tem dois documentos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central tem dois documentos que ele divulga logo após a decisão da taxa de juros. Ele faz 8 reuniões por ano e no mesmo dia em que há a decisão sobre a taxa de juros, você tem o comunicado do Copom. O que tem no comunicado? O comunicado é um texto, como eu já falei aqui, onde tudo que está escrito lá é consenso entre o grupo, né, de todos os membros aí do Copom, que é composto por os 9 diretores do Banco Central. E depois vem a ata, normalmente nas terças-feiras vem a ata do Copom, que pormenoriza, né, coloca detalhes sobre a decisão do Copom. Então é isso que estava todo mundo esperando para saber se tinha essa história. Tinha gente que acreditava nisso, né? Mas tem gente para tudo nesse planeta, né? Então tinha gente que acreditava, não, o Lula que forçou a decisão unânime, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É tipo a Glaze com esse mundo fantástico de Glaze, onde ela não reconhece que tem 4 diretores indicados pelo próprio Lula que também concordam com a decisão de manter a taxa em 10,5. O meu querido Matheus, coloca para a gente aí aquele parágrafo 11 que fala da unanimidade do comitê na ata do Copom. Olha aí, ó, o comitê unanimemente avalia que se deve perseguir a reancoragem das expectativas de inflação, independentemente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem ora observada, e ressalta que a reancoragem das expectativas é vista como elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta. Pode me trazer de volta, meu querido? Deixa eu só explicar isso. O que é ancoragem? Hoje vão ser várias explicações para a gente entender essa linguagem do Banco Central e vocês entenderem por que essa conversa causa isto ou aquilo e não ficarem aí reféns desta babaquice que é essa conversa de porque os caras lá, os rentistas, querem não sei o que lá. E aí o Roberto Campos Neto vai fazer não sei o que, porque os malvadão do não sei onde querem. Vamos parar com essa babaquice. Chegou, acabou, quinta série já passou, tá na hora de virar adulto e a gente reconhecer argumentações, ficar contrário, ficar favorável e reargumentar se for alguma necessidade. É isso que faz o Banco Central. Eu sei que é difícil para aqueles que são muito democráticos, como Lula, né, que gostaria de ser imperador ou ditador, segundo ele próprio, né, quando estava naquela entrevista, citou que ele só era comparável ao Dom Pedro II, imperador, Getúlio Vargas, ditador,
Então, esse pessoal muito democrático tem dificuldade de aceitar visões diferentes. Mas o que é a expectativa de inflação que o Lula chama de inflação do futuro? As expectativas de inflação, os agentes econômicos, os agentes de mercado são questionados pelo Banco Central sobre algumas desses números vão lá para o Boletim Focus, sobre o que eles acham que vai acontecer com a inflação no final dos próximos anos, 2024, 2025, 2026. E eles dizem o que acham. Se as expectativas estão se afastando da meta de inflação, que é 3%, o Banco Central diz que não há ancoragem, há desancoragem. E por que isso é um problema? Vocês já me ouviram falar isso aqui. Porque a expectativa, ela acaba sendo uma profecia, não que nem essas do Wilson aí, mas é uma profecia autorrealizável. Quanto mais inflação o camarada acha que vai ter, mais inflação tem. Por quê? Porque ele reajusta o preço dele antes, para se ele vender lá na frente, ele não vender com desconto, com deságio, que seria prejudicial para o negócio dele. Por isso, isso vira um ciclo vicioso que é ruim para a inflação. Por isso, o Banco Central unanimemente, inclusive os 4 diretores indicados e ungidos por vossa magnanimidade, Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo, Ailton Aquino, Rodrigo Teixeira e Paulo Piketty, todos votaram da mesma forma, olhando para as expectativas de inflação, ou inflação do futuro, como gosta o Lula, e falando, olha, do jeito que está, não dá. Então, desse jeito, a gente tem que mostrar para os agentes de mercado, para os agentes econômicos, que nós estamos sérios, que nós vamos perseguir a meta de inflação. Não interessa qual é a causa da desancoragem. Se é porque o Lula fala demais, se é porque o Lula trabalha de menos, se é porque o Lula qualquer coisa, se é porque o Haddad alguma coisa, ou porque a Gleisi, ou porque o Roberto Campos Neto, ou porque o Bolsonaro, ou porque o Papa, não interessa. O que interessa é manter ou perseguir a meta de inflação, para que a gente tenha uma inflação controlada. Esse é o primeiro ponto, mas eu não quero me estender muito, Wilson, mas se eu puder falar mais de 3 pontinhos aqui, eu juro que eu tento ser Rodrigo Oliveira, eu fiz questão de segurar o jornal o máximo para que você tenha liberdade, porque esse assunto ele é muito importante, Rodrigo. Então, pode ficar à vontade. Eu tô relendo aqui a ata do Copom para ver se tem algum outro detalhezinho que a gente possa puxar do ponto de vista daquelas pessoas que são mais leigas, né? Então, que é o meu caso. Então, é Então, exatamente depois por isso que por eu favor. quero explicar algumas coisas. Vamos começar. O que acontece? Aí o Banco Central vai falar nessa ata aí que, olha, esse cenário que a gente está vendo é mais incerto, lá no exterior está difícil porque os Estados Unidos estão com dificuldade na desinflação, e aí os juros lá vai permanecer alto por mais tempo, né? O famoso higher for longer, para o pessoal aí que é troglodita, como eu, fala muitas línguas. E no cenário interno tem mercado de trabalho apertado. O que isso quer dizer? Está todo mundo empregado, ganhando dinheiro, e isso cria mais demanda, né? Se todo mundo tem dinheiro para comprar as coisas, as pessoas vão comprar as coisas. E aí eles criam mais demanda, né? Vão procurar mais produtos para comprar. E aí qual é o problema na visão do Banco Central? Um deles é o tal do hiato do produto. Você consegue colocar essa partezinha para nós aí, meu querido Matheus? Mateus. Olha aí estamos. Ele fala que a atividade econômica surpreendeu, tem mais crescimento em diferentes componentes da demanda. Eu até grifei aí. As surpresas concentram-se na formação bruta de capital fixo, isso é investimento, que é bom, e no consumo das famílias, sustentado primordialmente pelo mercado de trabalho. Viu que eu falei que o mercado está apertado? Ele fala isso em outro momento lá, mercado de trabalho. Benefícios sociais e pagamento de precatórios. O que é isso? Dinheiro na mão do povo, certo? E incerteza a respeito do Rio Grande do Sul. O Haddad se abraçou nesse argumento aí, para dizer, né, mas o Rio Grande do Sul vai passar, blá, blá, blá. Não interessa. Mas o importante aqui é dizer, olha, tem mais demanda. E aí, o comitê novamente avalia que há surpresas recorrentes apontando para o elevado dinamismo do mercado de trabalho,
corroborando aí um cenário de mercado de trabalho apertado. Então, tem muita vaga e aí os trabalhadores, em tese, conseguem salários melhores. Tá? Essa que é a ideia, tá bom? Tira aí, Matheus, senão eu não consigo ler o resto do negócio. Calma aí, Não, eu rapidinho. queria te perguntar, Rodrigo. Pode, volta. Não, não, pode deixar até aí, Rodrigo, porque tem um detalhezinho que eu queria te perguntar, que me chamou a atenção sobre a questão do Rio Grande do Sul. Deixa aí esse trecho, Matheus, porque eu acho que ele é importante. Que eu estou pensando aqui, o Rodrigo Oliveira. Me parece que no caso específico do Rio Grande do Sul, além do custo de reconstrução do Estado, em virtude das enchentes, você também tem uma discussão sobre a dívida do Rio Grande do Sul, que inclusive vai ser alvo de uma audiência hoje entre o Eduardo Leite e os integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque isso também pode afetar ali a economia como um todo, Rodrigo. Quer dizer, se o Rio Grande do Sul tiver sua dívida perdoada, isso pode gerar um elemento que, para o governo federal, um outro elemento de endividamento. É nessa linha, Rodrigo? Ou não? Não, na Não, verdade não. é É efeito outro ponto, então. inflacionário mesmo. É claro Tá. que isso vai ter um efeito no caixa do governo, mas acho que a preocupação do Banco Central maior aí é queda na produção. Né? Se Ah, você vai entendi. produzir menos e você tem uma demanda que está elevada, a transmissão disso vai ser via inflação. E é exatamente esse último parágrafozinho aí que o Matheus... Aí, Matheus, valeu. O comitê avalia que o hiato do produto, que se encontrava levemente negativo na última avaliação divulgada, mas que já vinha sendo objeto de estudo utilizando diferentes métodos ao longo dos últimos meses, está agora em torno da neutralidade. Pode voltar, Matheus. O que é isso? O hiato do produto é o PIB potencial, então tudo aquilo que a gente consegue crescer, menos o PIB real, quanto a gente está crescendo. E o que isso quer dizer? Como se fosse assim, você pegar uma fábrica, a fábrica tem, essa fábrica X que a gente inventou aqui agora, tem capacidade para produzir 100 unidades de alguma coisa. O que é o hiato, nesse caso, o hiato do produto? Ela está produzindo 90, então ela tem capacidade para absorver uma demanda maior do que ela está produzindo, sem ter que aumentar o preço, porque ela consegue produzir mais, então está tudo bem. Quando o hiato fecha, que é esse neutro que o Copom está falando, o que acontece? A empresa não consegue produzir mais do que ela já produz. Isso demora um tempo, porque necessita de investimento, etc. E tal. Tem que melhorar a capacidade produtiva do Brasil, tem que melhorar a produtividade brasileira, que está lá em quase último no mundo inteiro. E aí, o que acontece? Eu tenho 100 para vender, tenho 200 querendo comprar, eu aumento o preço do que eu tenho para vender. É simples, oferta e demanda, vocês lembram dessa aulinha aí. Então, tem um dos problemas é o hiato do produto, que é isso que o Banco Central está falando. Olha, a gente chegou no limite, por isso que tem que ter investimento no parque econômico brasileiro, né? Para serviços, indústria, o que quer que seja, para que a gente ganhe mais produtividade. E o outro é a taxa de juro neutro, rapidinho, só para eu passar aqui para o pessoal. O que é a taxa de juro neutro? Taxa de juro neutra é uma variável não observável, sujeita a grande certeza na estimação. É o que o Banco Central está falando. O que ele está falando aí? Olha, a gente não tem certeza sobre isso, mas do jeito que a gente está olhando aqui nos nossos modelos, a taxa de juros real neutra, está em 4,75. Pode voltar para mim, Matheus. O que isso quer dizer? Olha, a taxa de juros real neutra é a taxa de juros a qual o Banco Central ou a economia brasileira nem é prejudicada e nem é favorecida. Ele nem aquece a economia e nem esfria a economia. Ele nem expande a base monetária, nem contrai a base monetária. Essa é a taxa para o Brasil funcionar, beleza, 4,75. Como é que você descobre se a gente está com uma taxa, grosso modo, contracionista ou não? Você soma a inflação, vamos supor aí algo próximo a 4%, mais 4,75, 8,75. Qualquer coisa acima disso é uma taxa de juros contracionista. Abaixo disso é uma taxa de juros expansionista. E por que isso é importante? Porque isso mostra que, na visão do Banco Central, por enquanto, a taxa mínima está rodando ali por perto dos 9%. É o mínimo.
Como a gente está fora da nossa meta de inflação, o Banco Central precisa de uma taxa mais alta que essa, na visão do Banco Central. Então, a taxa vai ser acima de 9. Por isso, ele já parou em 10,5. Por quê? Porque ele quer que a inflação seja reancorada, que os dados inflacionários fiquem lá perto dos 3%. Então, foi isso que a ata do Copom teve dessa vez, teve bastante mudança para você, então, analisar aí e ver por que é que o Banco Central está fazendo o que está fazendo. Obviamente, você não tem que pegar tudo que o Banco Central fala e falar, nossa, amém, o Banco Central está certo. Não, o Banco Central erra. O governo erra. Você erra. Eu erro. Então, mas a gente tem que entender sobre o que a gente está discutindo mais do que essa palhaçada que um pessoal andou fazendo por aí, falando que era uma estratégia, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Agora, Rodrigo, só pra gente fechar, a conversa tá boa pra caramba, eu acho que eu vou te falar uma coisa, essa ata do Copom daria um meio-dia sozinho, porque Com tem certeza. vários recados. Eu acho que, inclusive, Rodrigo, eu acho que a gente pode deixar pincelar outros pontos desse assunto no programa de amanhã, porque eu acho que Eu acho que ela vai dá dormir, todo mundo vai dormir, Wilson. O pessoal vai ficar, coitado. É muita é, chatice. não, mas tem algumas questões interessantes, ô Rodrigo, porque eu tô vendo, coloca por gentileza de novo, Matheus, o item 9, que eu acho que no finalzinho você inclusive grifou isso, que me chamou a atenção essa frase aqui, Rodrigo. O comitê reforçou a visão de que o esfriamento, no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, ou seja, no momento que o governo pega leve com isso, no momento que o governo relaxa nesse sentido, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios, né, negativos, nefastos, sobre a potência da política monetária. Quer dizer, aqui também tem um recadinho claro para o governo federal, não é isso, Rodrigo Oliveira? Ou seja, não Muito. adianta só reclamar comigo no Twitter, meu amigo, pode trazer para cá. Não adianta só reclamar comigo no Twitter. Não adianta só fazer pressão em entrevista na CBN ou nas rádios locais. Governo federal, você precisa sim fazer a sua parte para nos ajudar a reduzir a taxa de juros. É o clássico. Amigo, me ajuda a te ajudar, não é, Rodrigo? É isso, exatamente isso. E veja, ele fala aí de novo da taxa de juros real neutra. Por quê? Porque se tudo tiver meio bagunçado, esse juro mínimo, ele sobe. Então, naturalmente, essa é a ideia do Banco Central, naturalmente você teria um juro mais alto, se essas coisas não forem cuidadas, né? Se você não cuidar de dívida, se você não cuidar de... Ele fala ali de incentivo ao crédito ou coisa parecida, que é o quê? Ah, vai usar o BNDES para driblar o juro que o Banco Central está fazendo, né? Que é uma coisa que foi feita lá atrás, na época da Dilma e também na época do Fernando Henrique, não, do Lula, lá no segundo mandato, que é você pegar juros subsidiados do BNDES a rodo e isso meio que driblar toda a política, todo o esforço que você está fazendo de política monetária. Você vai lá no BNDES e oferece crédito a 3% ao ano, enquanto a Selic está em 10,5%. Quer dizer, a Selic vira uma rainha da Inglaterra, que tem função mais decorativa do que operacional, e aí você tem dificuldades. É isso que ele está falando aí, que olha, isso vai levar a um custo maior da desinflação e a um custo maior a potência da política monetária você perde com esse tipo de coisa. Que é o que ele quer dizer com potência da política monetária? É que se eu precisava de 10% de taxa para segurar a inflação, agora eu vou precisar de mais taxa porque ela perdeu a potência. Esses mesmos 10 não valem os 10 de antigamente, para fazer aqui um paralelo meio ruinzinho, mas eu acho que dá para entender.